Saúdo a todos os jovens da classe Aliança, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um dia de aula, nesta manhã de domingo, e eu quero compartilhar com vocês a nossa lição de número 4, cujo tema é Vencendo os Obstáculos. Estamos dando continuidade à trajetória do povo de Israel em tempos de conquista da terra prometida, da terra de Canaã. Nós temos como o texto áureo para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué 4, 24. Temos como verdade prática que em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Filipenses capítulo de número 4, verso 13 diz assim: que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos como objetivo da lição contemplarmos os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Vermos como Deus promoveu a superação de um obstáculo naturalmente intransponível. Compreendermos a necessidade da celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memorial. Amém? Você que tem a sua revista, pegue a sua revista, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Você que não tem ainda, pegue a sua Bíblia. O texto está registrado em Josué, capítulo 3, do verso 5 e o 6, e leremos também o verso 14 e o 17. Lembrando que nós estamos dando continuidade ao livro de Josué em ordem. Então, nós vamos hoje, a lição de hoje vai falar sobre o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4 do livro de Josué. Verso 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, ou seja, equivalente a 1 quilômetro, e não vos cheguei a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, ou seja, da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte a Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Nós vemos então aqui instruções. Primeiro, Deus tinha dado instruções a Josué para falar com os sacerdotes para colocar a arca do concerto na frente da passagem. Então, primeiramente, saiu os sacerdotes do meio do arraial com a arca. Josué também deu instruções aos chefes que entraram no meio do arraial, porque a população era muito numerosa, para avisar o povo que eles tinham que se santificar, se preparar, se separar para Deus em comunhão, em adoração, em reconhecimento, de valorização por tudo que Deus já tinha feito por eles e porque Deus iria operar um milagre no meio deles. Então vemos também Josué instruindo os sacerdotes e também os chefes do povo e o povo. Então aqui se fala de uma unidade, todos no mesmo propósito, todos
numa mesma visão. Amém? Eu quero falar primeiro aqui algumas características desse rio Jordão. O rio Jordão, ele era um rio que a sua extensão era de 200 quilômetros aproximadamente. A sua nascente é na encosta do Monte Hermon e ele faz fronteira com a Jordânia e também parte da Síria. E ele deságua no Mar Morto ou o Mar de Sal, o Mar Salgado. E ele é o maior rio da Palestina e a sua profundidade é de aproximadamente de 1 metro a 30 metros, dependendo da localidade, e a sua largura de 30 metros aproximadamente. Essa era a época da colheita, então o rio ele estava acima do seu nível de água, por isso que ele havia coberto as margens. Então ele estava um rio com muita correnteza. Por isso, a impossibilidade do povo de Israel atravessar de uma forma natural. Não tinham tempo, nem condições, nem materiais deles construírem algum tipo de ponte, ou eles adquirirem algum tipo de embarcação para que eles adentrassem e atravessassem o rio. Então, Deus já tinha feito, proposto algo extraordinário, porque quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de algo fora do comum, algo inexplicável, naturalmente e cientificamente. Lembramos que o propósito de Deus era que o seu povo seguisse por fé. Então, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Então, Deus queria se revelar ao povo através das impossibilidades, das dificuldades. O povo, eles iriam conquistar aquilo que Deus tinha com a ajuda de Deus, Porque assim era uma oportunidade, uma forma didática de Deus se revelar ao povo, o Deus grande, o Deus que tinha poder sobre a natureza, o Deus que tinha poder sobre o rio, sobre as águas, sobre o mar. E nós vemos também isso lá nos evangelhos. Na passagem nós temos descrito tanto em Marcos como Lucas, também em Mateus, o Senhor falando ali, o Senhor realizando ali, o milagre de apaziguar a tempestade. Aqui eu vou utilizar a passagem de Lucas, capítulo número 8, dos versos 22 ao verso 25, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento. E o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Quem é este, querido aluno, nesta manhã, que tem poder de cessar a sua tempestade? Essa tempestade que tem se levantado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, de vida, seus projetos espirituais relacionados ao ministério que Deus tem, a chamada que Deus tem na sua vida. Mas saiba que as impossibilidades, as dificuldades, muitas vezes permitidas por Deus, é para te fortalecer. E aquilo que parece te levar distante do propósito de Deus é o canal, é o instrumento que Deus vai utilizar para te colocar dentro da promessa, com posse da promessa. Veja que a cada dificuldade, a cada impossibilidade, a cada obstáculo
que surgiam na vida, no caminho de Israel, mais Deus se revelava, mais experiências eles tinham com Deus e mais o povo avançava e o nome do Senhor era glorificado. Por isso que a nossa lição está dizendo, vencendo os obstáculos. E aqui nós vemos um homem com o seu pé acorrentado a uma grande bola, né, aí de ferro. Então fala de grandes dificuldades. Mas saiba que aquilo que nós não podemos realizar com as nossas forças é porque Deus vai agir, Deus vai fazer de forma sobrenatural. Porque nós servimos a um Deus que faz milagre. Ele opera sinais e maravilhas no meio do seu povo. E Ele quer que você tenha experiências extraordinárias, sobrenatural com Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, em continuidade, nós vemos aqui 2 fatores fundamentais da parte, né, do povo, que o povo teria que agir, e também da parte da liderança, né? E esses 2 fatores nos falam sobre, esses 2 requisitos, né? Falam-nos sobre fé, que é a confiança, e também sobre posicionamento. Veja que tudo que Deus realiza para o seu povo, né, para nós em particular, nos nossos tempos, vai precisar da nossa colaboração, vai precisar da nossa parte também, da nossa contribuição. Então, na maioria das vezes, nós precisamos entender, né, compreender que vai precisar nós termos fé, nós crermos, nós termos confiança que Deus está no negócio, que Ele vai agir no momento certo, na hora certa. E outra coisa, que Ele vai nos dar estratégia. Ele vai, através do Espírito Santo, o Senhor vai se revelar ao nosso coração e vai nos dizer qual é a estratégia. Há momentos nós devemos lutar, nós devemos ir para cima, batalhar, fazer acontecer, né? Tomar atitudes e assim por diante. Mas há momentos que é momento de espera, momento de esperar Deus se revelar, Deus se manifestar, Deus fazer, né? Como que é para ser conduzido, não é assim? Mas uma coisa é certa, o Senhor nunca nos deixará confundido e nem frustrado diante de qualquer situação, diante de qualquer tipo de prova. Por isso que nós temos que nos alegrar nas provas, nos alegrar nas tribulações. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a tribulação, ela gera experiência. E a experiência, ela gera a paciência. E a paciência, ela gera a esperança. Então, é isso que Deus quer gerar no nosso coração. E é isso que Deus estava gerando no coração do povo escolhido, do povo de Israel. Até chegar o momento deles entrarem para a terra. Lembrando que do outro lado, quando eles passassem pelo Jordão, eles já estariam no território da conquista, no território da bênção. E eu quero dizer para você, quando você atravessar esta prova, atravessar este obstáculo aí que está na sua frente, com Deus, porque veja que a arca do Senhor, a arca da aliança, ela ia na frente, né? Então isso representava a presença de Deus na prova, a presença de Deus nas impossibilidades, a presença de Deus diante dos obstáculos, porque o Senhor não nos deixa sozinho. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, né? Não nos deixou desamparado, deixou o seu Espírito Santo, consolador, ajudador, intercessor, fortalecedor, o amigo fiel de todas as horas, né? Que nos conduz, que fala conosco, que nos orienta. Então essa é a forma de Deus trabalhar. Então a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Por isso necessário o povo se santificar, porque o povo estariam ali diante da presença do Senhor. E nós vemos que nós servimos a um Deus que Ele é santo, um Deus que é puro, um Deus que é justo. Então nós temos que nos apresentar diante de Deus, nos posicionar diante de Deus com santidade. Santidade é separação daquilo que não provém de Deus, daquilo que é impuro, daquilo que nos contamina, né? Daquilo que fere a santidade do Senhor, que fere os princípios do Senhor. Separação, santidade, fala de nós deixarmos os maus hábitos, né?
Hábito fala de costumes que nós temos que não agrada a Deus, né? Seja na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa maneira, né, de nos relacionarmos. Então fala da nossa integridade. Então nós temos que sempre estar reparando o nosso altar, santificando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, né? As nossas atitudes, como nós nos relacionamos, né, com as demais pessoas que está no nosso meio e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Sermos sempre gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Reconhecermos tudo que Ele já fez lá no passado, né, por nós. E reconhecermos também tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele já tem projetado para nós para o futuro, porque os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de felicidade, de alegria e de conquista, pensamentos de vitória. Deus tem prazer na nossa vitória. Então o Senhor não nos quer ver derrotados, prostrados diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos obstáculos, mas o Senhor quer que nós transportemos os obstáculos, superamos os obstáculos por fé e obediência, porque Deus tem poder e vai operar o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui no texto que primeiro saem os sacerdotes. Quando os sacerdotes chegam para atravessar o Jordão, eles param logo no início na margem. As águas eram turbulentas, as águas estavam altas, alteradas, né? Então ali a água chegou até na orla ali da vestimenta dos sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que quando os sacerdotes param diante do Jordão, ali já com os pés na água, as águas param. As águas param e os sacerdotes começam a avançar. E faz-se ali um grande muro, porque o rio que vinha descendo, né? O rio agora, a sua descida, ela para. O Senhor constrói ali então um muro de água. Então a água parou ali. A água limitou-se ali e fez aquele grande e alto muro, aproximadamente de 12 metros de altura. E as águas que estavam descendo, que iam até, né, desaguar lá no Mar Morto, a Bíblia vai dizer que aquelas águas, elas se secam. Então o povo teve condição de atravessar aquele rio com os pés secos. E a Bíblia vai nos dizer, o texto vai nos dizer que os sacerdotes eles vão avançando. Quando os sacerdotes chegam no meio do rio, os sacerdotes pegam ali 12 pedras e fazem ali um memorial. Levantam ali um monumento de pedras para agradecer a Deus em gratidão por aquele grande livramento, por aquele grande milagre que Deus estava ali operando, para que servisse de testemunho para as demais nações vizinhas, os povos vizinhos que eram pagãos, né, que adoravam a outros deuses, e também que servisse de exemplo para os descendentes daquele povo, para os filhos do povo de Israel que estava ali. Uma vez que o propósito de Deus também para com o povo é para que eles sempre ensinassem os seus filhos sobre a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os princípios do Senhor e os milagres, os feitos que Deus tinha feito, os sinais que Deus tinha operado como prova de que Deus era com o povo. Um Deus poderoso, um Deus fiel, né? O Deus verdadeiro, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então, a finalidade do levantamento daquele memorial era em relação a levantar um monumento em homenagem, como um culto a Deus, em gratidão a Deus e que servisse como um testemunho. E eu quero aplicar essa verdade bíblica para as nossas vidas. Eu quero que você se lembre nesse momento, aluno, do que Deus já fez por você. Lembra lá aquela prova, aquele processo difícil que você passou em particular com o Senhor, que só você e Deus sabia?
Ou pode ser também que algumas outras pessoas passaram junto com você. E essas pessoas também puderam observar a obra que Deus fez na tua vida. A obra que Deus fez na tua história. Como Deus mudou a tua história, o teu momento e a situação. E esses momentos de memorial é importante nós termos, porque vai ser o nosso testemunho. Eu creio que aquilo que você já passou com Deus, que Deus permitiu você passar, tem servido de testemunho para as demais pessoas que estão ao seu redor, que se relacionam com você ou que futuramente vão se aproximar de você e vão observar que verdadeiramente Deus é na tua vida, Deus é na tua história. Amém? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Não só os sacerdotes levantaram aquele memorial, como também aqueles homens ao qual foram designados para entrar no meio do povo, para que eles dessem instruções para o povo. Eles também levantaram memorial, tiraram ali, dali do início ali do rio, também as pedras, fizeram ali um memorial. E também Josué, quando eles passaram a travessia, a passagem do Jordão, porque primeiramente foram os sacerdotes, depois o povo começou a passar também. Dentre o povo haviam mulheres, crianças, os pertences ali do povo, toda a sua aparelhagem, eles tinham também animais, como eles haviam saído ali do deserto, com seus pertences, com os seus animais, todas as suas posses ali. Então, quando eles passam ali, pelo Rio Jordão, com pés em terra seca, e eles atravessam, e eles chegam num território chamado de Gilgal, e Gilgal ele traz para nós também uma lição espiritual muito importante, porque Gilgal fala de lugar de descanso, de lugar de adoração, de lugar de celebração. Gilgal é o lugar de pós-prova, o após a prova, Então, quando eles chegam ali naquele território, que eles vão montar o seu acampamento, o Senhor diz para Josué erigir ali, levantar ali também um monumento em homenagem, em culto a Deus, em gratidão ali pela vitória que Deus havia dado a eles. Amém? Louvado e bendito é o nome santo do Senhor. Então, nós falamos aqui de fatores fundamentais, para eles receberem o milagre e as promessas do Senhor. E eu quero reforçar que é obedecer e confiar nas instruções que o Senhor tem te dado. Às vezes o Senhor vai usar uma outra pessoa para te orientar, para te dar instruções, te aconselhar como você deve fazer diante dessa prova, dessa dificuldade, desse obstáculo que você precisa enfrentar. Veja que o Senhor tira os obstáculos, Ele permite os obstáculos, para mostrar para nós a forma que Ele vai trabalhar, a forma que Ele vai agir. Então, nós entendemos que o povo, eles tinham que entrar num processo. O povo precisava passar por esse processo, o povo precisava ser tratado por Deus, para que se tornasse um povo forte, um povo de fé, porque após essa passagem do Jordão, vai ter outros obstáculos, vai ter outras lutas, outras batalhas, outras guerras que o povo teria que enfrentar. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a cada vitória, a cada conquista que nós conseguimos diante do nosso Senhor, nos fortalece para a próxima etapa que nós temos que enfrentar até nós chegarmos ao nosso destino final, que é um destino de paz e de descanso, que é o que Deus tem preparado, para todos nós. Glórias a Deus. Nós temos ali uma leitura bíblica em Efésios capítulo 4, em Efésios capítulo 3 e o verso 20, dizendo assim, que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é esse poder, jovem, que opera em nós? É a nossa fé. A fé
ela é o veículo que nos leva à bênção do Senhor. Então essa fé ela precisa ser fortalecida nas nossas vidas, né? Salmo de número 18, verso 29 diz assim: com o teu auxílio posso atacar um exército, com o meu Deus posso transportar muralhas. Jó, capítulo 19, verso 25, na sua aflição, Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Jordão fala de nós rompermos com o passado. Fala de uma nova trajetória de vida e de uma nova história com Deus. Uma história agora com mais experiência e também com mais conhecimento. Essa é a lição que nós tiramos entre a divisão, né? Do povo ter saído do Egito e agora, passado o Jordão, entrar agora já em território que o próprio Senhor havia prometido para eles, dado para eles. Então nós vemos aqui uma divisão. O Jordão é um divisor de situação, é um divisor de história. Jordão é um recomeço para a conquista, para a vitória. Eu acredito que os pontos principais, né, que a lição nos traz hoje, como lições espirituais para a nossa vida, nós já temos falado, né? Então, as instruções para você nessa manhã é seguir a arca, fala da presença de Deus, santificar, se separar para Deus numa comunhão perfeita com o Senhor e levantar memoriais. Eu quero profetizar na tua vida que haverá culto em ação de graça por esta vitória, por esta conquista que já está preparada para você. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.